tá dando um ultimato pro Donald Trump? Mais uma bomba. Deixa eu acelerar aqui, gente, para trazer o número maior de notícia no menor espaço de tempo, tá? Vejam só, mais uma declaração bombástica de Lula da Silva, gente, tá? A gente tem informação de bastidor que a equipe de campanha do Lula estão desesperados porque, mais uma vez, Lula da Silva falou o que não deveria. Lula diz que fará guerra da verdade contra Trump após tarifaço. Ou seja, Lula da Silva está dobrando a aposta, peitando e confrontando um dos homens mais poderosos do mundo, simplesmente presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele diz que fará guerra da verdade contra Trump após tarifaço. Isso acabou de acontecer em evento, gente. Há poucos instantes, o presidente Lula da Silva, no Rio de Janeiro, reforçou o interesse em fazer uma guerra ao presidente norte-americano Donald Trump. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Brasil não tem interesse em guerra, nós somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele, o Donald Trump, é a guerra da verdade. Quero provar ao mundo quem está falando a verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos, afirmou Lula, agora há pouco em evento, gente, tá? Nessa guerra anunciada por Lula, Trump terá de usar uma arma da palavra, completou o líder brasileiro. Ele tá dando ultimato pro Donald Trump? Em seu segundo pronunciamento público, após os Estados Unidos oficializarem a aplicação da tarifa de 25% a uma lista de produtos brasileiros exportados para o país norte-americano. Mais cedo, também no Rio de Janeiro, Lula condicionou sua manifestação a uma resposta pública de Donald Trump. Quando Trump falar, eu falarei. Contra o Brasil, ninguém ganha mentindo, disse Lula em evento. Isso aqui aconteceu agora há poucos instantes, gente, tá? Vou até colocar aqui na tela para vocês. Mais uma vez, Lula ataca Donald Trump de forma sorrateira e covarde, como sempre foi. Vejam só. Vocês percebem, companheiro da imprensa? Vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira. Lula da Silva, hein? O Pinscher rosnando contra um pitbull Rottweiler, né? Só vou falar quando o Trump falar. Eu acho que o Donald Trump deve estar com muito medo do Lula, né, gente? Deve estar com muito medo, eu imagino. E agora, gente, mais uma bomba acaba de explodir no colo do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Colunista Lauro Jardim trouxe aqui essa informação. A articulação de Eustáquio e advogado de Zambelli para denunciar Moraes em Tribunal Internacional em Haia com acusação de crime contra a humanidade. Ou seja, membros da direita, Eustáquio, né, o jornalista Oswaldo Eustáquio e o advogado da Carla Zambelli vão denunciar o Alexandre de Moraes no Tribunal Internacional, denunciando o ministro Moraes de crime contra a humanidade, gente. Que bomba pra cima do Moraes foi essa? Tá aqui. Oswaldo Eustáquio esteve no mês passado em Haia, sede do Tribunal Penal Internacional. Conversou com advogados da Holanda, Espanha e Bélgica. O motivo? Buscar subsídios e entender os fundamentos para denunciar supostos abusos de Alexandre de Moraes à corte, responsável por julgar crimes de guerra contra a humanidade e de agressão, além de genocídio. Junto ao advogado Fábio Pagnosi, que defende Carla Zambelli, o blogueiro bolsonarista o jornalista, tá? Vai protocolar uma representação no Tribunal de Haia em agosto, como mostrou a CNN. A dupla está
reunindo casos e procurando associações para fundamentar e subscrever o documento, uma vez que o Tribunal Penal Internacional não admitiria casos isolados. Além de Zambelli e do próprio Oswaldo Eustáquio, uma das situações a serem citadas é de Eduardo Talhaferro. A tese a ser defendida é que Moraes teria cometido crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade por sua atuação contra um grupo político conservador brasileiro. A tendência é que o Instituto Grito de Liberdade, que auxilia presos do 8 de janeiro, e uma associação de advogados conservadores também endossem a denúncia contra o ministro Moraes. Um dos motivos da ida de Eustáquio à Haia foi o caso de Zambelli. Na época, a ex-deputada ainda estava presa na Itália em meio ao julgamento que analisa sua extradição. Ela foi solta no início de julho, após a justiça italiana determinar que o processo volte à estaca zero. Então, gente, tá? O advogado da Carla Zambelli e o jornalista Oswaldo Eustáquio estão partindo para cima do ministro Alexandre Moraes. Vai fazer uma denúncia, tá? Em tribunal internacional, acusando o ministro Moraes de crime contra a humanidade. Eu acho que o ministro Moraes não deve ter ficado muito feliz aí com essa notícia. Eu acho que não. E agora a gente tem mais desespero dentro do governo Lula. A gente está governo Lula vê jogo de cartas marcadas entre Marco Rubio e Flávio Bolsonaro. Ora. Jogo de cartas marcadas. O Lula está preocupado de que o Flávio Bolsonaro esteja fazendo ali uma jogada de mestre para atingir o Lula. Será que isso faz sentido? Vamos ver aqui. A declaração do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, responsabilizando o presidente Lula, do PT, pelo novo tarifaço contra produtos brasileiros, reforçou na avaliação de integrantes do governo Lula, o governo federal, a conclusão de que a disputa comercial ultrapassou a esfera econômica e invadiu a arena política. A percepção do Palácio do Planalto, ou seja, do governo Lula, é que a ala mais ideológica da administração de Donald Trump trabalha em convergência com aliados brasileiros do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, para desgastar o Lula às vésperas da eleição. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o Lula, ele está preocupado, está desesperado, porque ele está enxergando que está acontecendo um conluio entre Marco Rubio e entre os aliados de Flávio Bolsonaro, para que o Marco Rubio fizesse lá aquela declaração. O Marco Rubio fez uma declaração colocando a culpa no Lula, com relação aí ao tarifaço. E o governo Lula não gostou. Parece que tá meio, eles estão desconfiados que é um conluio entre Marco Rubio e aliados do Flávio Bolsonaro para ajudar o Flávio Bolsonaro aqui no Brasil. Que medo é esse do Lula, hein, gente? Que medo é esse do Lula? O Lula não gostou da declaração do Marco Rubio, dizendo que a culpa do tarifaço não é do Flávio Bolsonaro. A culpa do tarifaço é do Lula. E seu próprio Marco Rubio fez questão de esclarecer para o povo brasileiro. Povo brasileiro, a culpa do tarifaço é do Lula. Pela incompetência do Lula, que pensou no seu próprio ego e não negociou de boa fé. Para desespero de Lula da Silva, o Marco Rubio já tratou de derrubar as narrativas da esquerda, porque sabia muito bem que o Lula vai tentar utilizar isso aqui para fazer campanha, para fazer política contra o Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, e realmente é o que está acontecendo. Marco Rubio não errou. Daqui a pouco eu volto com mais informações.